Aula sendo gravada. Rude, como você foi o primeiro a ingressar, você é o primeiro a ler. Tá bom. Você já viu na unidade anterior como surgiram as primeiras teorias da administração, a administração científica de Taylor e a teoria clássica da administração de Fayol? Peraí. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ter que diminuir aqui, peraí. Aí. Que droga. Peraí. 50 não, tem que colocar um pouquinho menos. Pode ir. Apesar de propor o pagamento por produtividade para estimular os operários, o foco da tarefa de Taylor desprezou os outros problemas organizacionais presentes nas empresas. Também a proposta de Fayol para organizar a empresa pelas divisões vertical e horizontal e a antecipação de algumas discussões, por exemplo, trabalho em grupo, ainda não foram suficientes para alcançar os aspectos mais profundos que interferem no comportamento dos operários. Desta forma, surge a teoria das relações humanas para investigar estes aspectos ocultos. Inicialmente, os estudos deste modelo também se limitaram a entender eventos isolados. Ainda não era hora de entender a empresa como um elemento complexo. Então vamos lá. Uma vez que Taylor e Fayol fizeram a abordagem clássica da administração, eles não olharam para os aspectos humanísticos, certo? E foi a partir daí que houve essa necessidade de falar sobre a teoria das relações humanas, para investigar se realmente os aspectos humanos influenciaria no desempenho do ser humano, no desempenho da equipe e na performance da empresa como um todo. Então, houve-se a necessidade de estudar esses fenômenos. Tainá, vamos você agora, Tainá. Tá bom. Resgatando o conteúdo em que surgiu a administração científica, foi um período de profundas mudanças produtivas, morais e franco. A primeira fase da Revolução Industrial ocorreu entre 1780 e 1860. A segunda fase ocorreu entre os anos de 1860 e 1914. Então, só para entender essas revoluções, na primeira revolução a gente tem a troca da mão de obra por máquina a vapor. E na segunda fase, que ocorreu entre 1860 e 1914, a gente já tinha o quê? O fenômeno da... Isso, da produtividade. Então, eles já houve, nessa segunda revolução, já houve um maior êxodo por parte das pessoas que trabalhavam no campo. Eles já entendiam a importância de uma grande fábrica no sítio onde eles estavam instalados. Certo? Uhum. Continua, Tainá. Primeira fase foi marcada pela aplicação do carvão e do ferro, o que possibilitou a mecanização industrial e agrícola, promovendo uma importante transformação no sistema fabril de comunicação e de transporte. Olha só, então a gente entendeu que aqui, na primeira fase, máquinas a vapor. Elas eram movidas do quê? Era carvão. Se é vapor, tem que produzir. O que produziu vapor? A queima. Mas esse vapor era do quê? Era vapor de água. Olha que beleza. E quem fazia a produção desse vapor? Carvão. Vamos lá. Vamos para a segunda fase. Segunda fase é tu, Ruth. Tá. Segunda fase.
O uso do aço, da eletricidade e dos outros derivados de petróleo formou uma nova grande onda de mudanças na produção, pois possibilitou a automação das máquinas e necessidade de especializar os trabalhadores. Estimulou o desenvolvimento de pesquisar para a criação de novas modalidades de trabalho e técnicas de produção para garantir a eficiência produtiva e a competitividade. Siderúrgica, fim do século XIX. É Deixa, não isso. tem problema, vai para debaixo. Empire Fire State State Building. Building. Vamos lá, o que é a siderúrgica? Ok, Empire State Building é o prédio. Empire State. Então, olha lá, a partir daí a gente começa a ter grandes construções. Por quê? Porque eu tenho um processo produtivo. Além de ter um processo produtivo, eu tenho serialização na fabricação dos componentes ou dos insumos para a construção, né, desses conglomerados, e isso me possibilitou grandes construções. Me fala, sem um processo, sem um estudo, sem um esquema, seria possível, por exemplo, construir um prédio? Não. Alguém constrói o prédio, olhei e dá para construir um prédio ali. Não. É verdade. Senão seria fácil, exatamente. Mas não é. De fácil não tem absolutamente nada. Entendeu? Então, a partir do momento que eles trabalharam a questão do processo fabril e do processo administrativo, a coisa começou a andar. Por isso que, andando desta maneira, é de suma importância a gente entender, né, a importância de cada uma delas. Não é que Fayol e Taylor erraram na aplicação da administração clássica, na teoria da administração clássica. É que eles tinham um olhar somente para o quê? Vamos ver se vocês estão afiados. Para produção, né? Isso, para o fator de produtividade, para o fator de serialização, padronização, formação de processos. Só depois que veio a teoria clássica, na teoria das relações humanas, que vem entender o comportamento do ser humano dentro da instituição ou dentro da organização, entendeu? Tainá, sua vez. As severas críticas sofridas pelas teorias clássicas da administração de Taylor e Fayol, especialmente pelo perfil mecanista e racional dos conceitos defendidos por seus criadores e pelos princípios com força de regra na condição de única solução para os problemas organizacionais, criaram um espaço ideal para estudos voltados para os trabalhadores. Os trabalhadores, eles não tinham, por exemplo, condições mínimas de trabalho, como iluminação adequada, local ventilado. Eles passavam de 15 a 16 horas trabalhando e não tinha nenhum respaldo, como hora extra. Então, eles eram tratados assim como as máquinas. Se falhassem, opa, tira um, coloca outro. Mais ou menos assim. Pode continuar, Tainá. Veja por quê. A teoria clássica pretendeu desenvolver uma nova filosofia empresarial, uma civilização industrial, na qual a tecnologia e o método de trabalho fossem as preocupações básicas do administrador. Todavia, apesar da homogênea da teoria clássica e do fato de não ter sido questionada por nenhuma outra teoria administrativa, durante as 4 primeiras décadas do século XX, seus princípios nem sempre foram pacificamente aceitos. Em um país democrático como os Estados Unidos, os trabalhadores e sindicatos passaram a visualizar e interpretar a administração científica como um meio sofisticado de exploração de empregados a favor dos interesses patronais. Assim, a teoria das relações humanas nasceu da necessidade de corrigir a tendência à desumanização do trabalho com a aplicação dos métodos científicos e precisos. Então, veja, olha a força do sindicato aí
fazendo aquilo que lhe era conferido. Eles entenderam que a teoria clássica, né, a administração científica, era um meio de exploração dos empregados, porque não tinha nenhuma, não favorecia em absolutamente nada o empregado. Eles eram levados ao extremo, não tinha paradas, as paradas eram só para almoço, entrava, trabalhava, almoçava, voltava para o trabalho, continuava até onde aguentasse. Não tinham as condições devidas, e isso fez com que os sindicatos passassem a olhar com mais cuidado e questionar essas questões. Foi daí que surgiu a necessidade e o interesse das pessoas em trabalhar o comportamento humano. Certo? Uhum. Você, Ruth? Continuando, Maximiano, 2015. Comenta aqui. Para a escola clássica da administração, a empresa é um sistema de produção que precisa de eficiência e estruturação. No entanto, à medida do século XX avançou. As empresas e outras organizações passaram a ser vista de outra maneira, como sistemas sociais que são formados por pessoas e seu comportamento, suas motivações, sentimentos e atitudes, e suas relações como integrantes de um grupo e grupos. Por isso, o enfoque do comportamental tem como principal preocupação entender e lidar com o sistema social das organizações. Ou seja, o sistema social é o convívio social, é o respeito às limitações, é a potencialização das habilidades do ser humano, agregando conceitos técnicos para que ele desenvolva o departamento ao qual ele está inserido. Certo? Continua, Ruth. É improvável que alguém adote um enfoque exclusivamente técnico. Desde o início da moderna sociedade industrial, ficou claro que a produtividade e o desempenho das organizações dependem também do comportamento das pessoas, e não apenas da eficácia dos sistemas técnicos. Por outro lado, a despreocupação da escola clássica com os fatores humanos é apensa aparente. Dentro do movimento da administração científica, havia pessoas que se preocupavam com o comportamento humano e estudaram o seu impacto sobre a administração. Essas pessoas plantaram as sementes do grande estágio evolutivo que viram a seguir para a teoria geral da administração. Na verdade, não é apenas, não é apenas. Eles erraram aí, tá? Para variar um pouquinho. Esse material tá cheio de inconsistência. De grafia somente. Porque ele tá muito rico de material didático. Certo? Então, gente, olha, essas pessoas plantaram as sementes do grande estágio evolutivo que viria a seguir na teoria geral da administração. Ou seja, no primeiro momento, a gente tem a teoria clássica. No segundo momento, que é pós-evolução, nós temos a teoria das relações humanas. E no terceiro momento, aí vem a teoria geral da administração, que engloba esses dois aspectos de maneira muito rica e sutil, para que a gente tenha máximo aproveitamento. Certo? Oxe, menino. O que aconteceu aqui, menino? Oxe, Maria. Vamos lá. Essa aqui eu leio para vocês, tá bom? Com base nessas premissas, nasce a abordagem comportamental da teoria da administração, que tem uma evolução gradual, conforme o surgimento de novas descobertas, tendo como marco inicial a teoria das relações humanas, que surge como base em 4 fatos decorrentes da prática das teorias clássicas. Por exemplo, a primeira, abordagem comportamental. Necessidade de humanizar e democratizar a administração. Olha que é o fator principal dela. Pois na condição
de um movimento americano voltado para a democratização dos conceitos administrativos, a teoria das relações humanas vem para liberar a administração dos conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica. Deixa eu fechar esse aqui e abrir outro. O desenvolvimento das ciências humanas, em especial a psicologia, aplicada na organização industrial, para demonstrar a inadequação dos princípios da teoria clássica. Ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin, fundador da psicologia social, e Elton Mayo, fundador da Escola das Relações Humanas. E também conclusões das experiências de Hawthorne. Gente, essa experiência de Hawthorne foi fantástica. Realizada entre 27 e 32, que definitivamente questionou as premissas das teorias clássicas de Fayol e Taylor. A gente vai falar sobre a teoria de Hawthorne, que é muito bacana. E eu peço que vocês leiam sobre a teoria de Hawthorne lá no livro didático. Que ele vai falar. Tem o livro no livro, ó, tem o vídeo no início dessa nossa aula, que também é bem rico de informações sobre a teoria de Hawthorne. Vocês sabem o que é a teoria de Hawthorne? Vocês leram? Não. Que absurdo. Vocês não leram nem o livro didático para vir para a aula. Ai, 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 hein? Tainá, finaliza. Os estudos realizados pelos teóricos da Escola das Relações Humanas não foram tão profundos a ponto de justificar muitas de suas conclusões, especialmente no que tange à extrema ênfase dada ao indivíduo. No entanto, servirão de ponto de partida para teóricos que, igualmente preocupados com o impacto que os indivíduos e suas relações poderiam causar nas organizações, introduziram uma abordagem comportamentalista, com um olhar menos simplista e mais abrangente. Então, gente, ó, a gente sai daquilo que é básico e começa a tratar aquilo que é realmente importante. Pessoas. Toda organização é composta por pessoas. Se eu não tenho pessoas engajadas, motivadas, trabalhando comigo, a coisa pode não fluir. Então, foi a partir dessa premissa que o pessoal que trabalhou as relações humanas dentro da organização passaram a ter esse olhar, certo? Agora eu convido vocês a fazer após aula, trabalhar essas questões, ler o livro didático, porque lá tem a complementação dos nossos estudos, e isso faz total diferença para a gente. Ok? E agora eu abro para as dúvidas. Eu não tenho dúvida, não. Foi tudo de boa hoje. Hoje foi bem tranquilinho, né? É. Então agora eu vou pedir a vocês que abram, abra o vídeo para a gente poder pegar um printzinho da tela aqui com a carinha de vocês e a minha também. Estou abrindo a minha, ó. Olha que bonitinho. Olha. Ah, não, professor. Que Abra isso? aí, Rudy. Abra aí, Tainá. Vamos. Eu tô só hora, Rabiel. Aí, Vamos, Tainá. Ixi, a Tainá dormiu em cima do celular. Só pode. Se eu acreditar nisso, assim, ela foi embora. Calma aí, já vou abrir o vídeo. Peraí que eu tô passando o batom, tô me arrumando. Tô procurando o botão aqui. É só pra gente tirar o nosso print de todo dia. Print diário. E aí, Tainá? Chip. Aí, olha lá, tá vendo? Vamos tirar o nosso printzinho. Peraí. Aí, ó. Eu não consigo ver o vídeo. Hã? Eu não consigo ver o vídeo das pessoas. É só o meu e o seu. Ué, você não viu a Tainá aí, não? Não.
Tainá, habilita de novo sua câmera para ele poder te ver. Não, não, porque acho que é por causa que tá a imagem na tela do compartilhamento da sua tela. Ah, peraí. Pronto, tirei. Tainá, habilita Ah, sua câmera aí de novo, Tainá. aí, ó. Agora Viu? apareceu todo mundo aqui, Agora lindo você e viu. belo. 100% das pessoas que estavam na reunião. Dúvida, É, gente? não, tá tudo de boa. Não, Então tá bom. Então, encerramos hoje. Na Eu tenho semana o que? que O que é pra entregar hoje? hoje tem que entregar todas as atividades da unidade 1, completa, completinho. Tá. Hoje é o último dia. Unidade Pode falar dos- isso. Pode falar pro pessoal, se você quiser, pode me adicionar no grupo lá que eu falo com eles. Tá bom, Beleza? Gente, beleza. fiquem com Deus, se protejam, se cuidem, mantenham-se seguros, porque a coisa não tá fácil. Não, Ok? tá bom. Tchau, Abraço a professor. todos. Tchau, fiquem com Deus. tá. Tá. Tchau, tchau.